Barbearia por assinatura vai salvar a tua barbearia? Eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos, eu tenho muito mais outros pontos, tá? Por que eu consigo falar com base, tá? Porque, gente, eu sou um gestor de barbearias e eu tenho uma empresa hoje que também tem assinatura, que é uma academia. Gente, eu tenho uma academia que eu vendo um plano para o aluno e ele usa e me paga através de uma assinatura, correto? Então, olha só, então eu tenho base para poder falar, correto? E olha só, eu vou trazer para você. Hoje, muita barbearia foi por assinatura, há mais de um ano atrás, e agora está sofrendo vários problemas. Eu trouxe para vocês alguns pontos. Mas eu quero que você veja uma coisa, tá, pessoal? Todo mercado existe estratégias. Todos os mercados existem estratégia. E nós podemos vir aqui dar o nosso ponto de vista a respeito disso. Eu só quero levantar para vocês alguns pontos. Tem várias barbearias grandes no Brasil, e essas barbearias grandes não colocaram assinatura. Pessoal, eu estudei, eu avaliei vários pontos da assinatura. Eu estudei. Como a barbearia do seu Elias também estudou. Como a barbearia Torres, do Edmar Torres, também estudou. Como vários outros donos de barbearias grandes, redes grandes, que também estudaram. E por que eles não implementaram? Porque por trás tem gestores que dominam números. Números. Quando você domina números, receita, despesas e margem de lucro, você vai entender muita coisa que hoje você não está entendendo. Então olha só, barbearia por assinatura nada mais é que uma estratégia. E aí, será que ela veio para fazer com que todas as barbearias decolem? Se eu não tenho assinatura, eu vou ficar para trás? Trouxe para você alguns pontos e eu quero que você veja esses pontos. Se você quiser mais informações a respeito disso, clica aqui abaixo, escreve aqui nos comentários que eu vou trazer várias outras informações para você, outros pontos de vista sobre barbearia por assinatura. Bora lá? Preparei para vocês 3 pontos positivos então e 3 pontos negativos da barbearia por assinatura. Vamos lá? Vamos falar sobre o positivo? 3 pontos positivos. Ele cria recorrência. Né? Recorrência. Qual que é o objetivo da recorrência, pessoal? O objetivo da recorrência é fazer com que o mesmo cliente consuma mais vezes. Então, hoje, a gente também tem o nosso modelo, que é um modelo de recorrência que a gente implementa nas nossas unidades. Não é assinatura, não tem nada a ver com assinatura, mas é um modelo de recorrência, ao qual a gente cria alguns benefícios para o cliente que viria talvez uma vez na barbearia, vir uma ou duas, dentro do nosso planejamento de retorno, visando o lucro, sempre visa o lucro. Todos os nossos mentorados a gente sempre foca em visar o lucro, tá? Então, faz o quê? Cria recorrência. Isso é um ponto positivo. Criou uma recorrência. O objetivo de vendas, pessoal, é sempre o quê? Vender para o cliente, vender mais vezes para o mesmo cliente e assim, depois disso, trazer clientes novos. Então, cria uma recorrência, ok? Primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo, eu aumento o meu faturamento. Né? Então, aumento o meu faturamento. É bom aumentar faturamento? É bom aumentar faturamento, com certeza. O objetivo de todas as empresas está sempre aumentando o faturamento. Mas vamos lá, aumentar o faturamento sem gerar lucro, toma cuidado aí, gente. Só faturar e no final não sobrar lucratividade lá na última linha pode ser um problema também. Mas aumenta faturamento. E qual que é o terceiro ponto positivo? Eu consigo lotar as cadeiras. Então, barbearia, a barbearia fica lotada, né? Então, no meio da barbearia, criar recorrência, aumentar faturamento e lotar a barbearia, parece que é bom. Porque os meus mentorados sempre buscam isso, ó. Recorrência, faturamento e lotar a barbearia. Só que aí que vem um ponto, pessoal. Um ponto que é extremamente importante. A barbearia por assinatura, ela é uma estratégia de aumentar faturamento. Faturamento que deveria ser de uma barbearia estruturada, que tem todas as margens. Quais são as margens? Quais são as margens que uma barbearia deveria ter? Tá? Uma barbearia deveria ter as margens de, primeiro, lucro.
Primeira coisa, lucro. Segundo, custo. Terceiro, receita. Pessoal, vejam que receita é faturamento, tá? Em último é a receita. Primeiro eu defino o meu lucro. Não adianta nada eu comprar essa caneta aqui por R$1, vender ela por 2, achando que eu tenho 100% de lucro, e no final eu pago todos os meus custos, e eu não estou tendo lucro. Então, faturamento não é lucro. Primeira coisa, eu tenho que definir o meu lucro. E o que eu estou vendo hoje na barbearia por assinatura, que a galera está fazendo uma estratégia para aumentar faturamento, mas não está tendo lucratividade. Por que não está tendo lucratividade? Porque, gente, não é só lotar a barbearia. Não é só lotar a barbearia. Se eu lotar a barbearia, fica muito fácil. Pegar a barbearia e lotar ela, pega teu corte que está 50, coloca ele a 25, 30 reais, você vai lotar a barbearia. Mas qual é o lucro que você definiu antes de criar qualquer estratégia? Então vamos lá. Pontos negativos. Não gera lucro. Mas, Jurandir, não gera lucro por causa da assinatura? Muitas vezes eu coloco uma assinatura numa região, num ponto, num cliente, que é um cliente que consome muito, pessoal. Consome muito a assinatura, vem 3, 4, 5 vezes no mês. Não vai gerar lucro. Não vai gerar lucro. Não tem como gerar lucro, porque tem a capacidade produtiva. E a barbearia acaba estourando a capacidade produtiva e a margem de lucro cada vez mais vai diminuindo. O que gera é faturamento. Mas, Jurandir, gera faturamento? Faturamento não é lucro. Então, primeira coisa, não gera lucro. Por que não gera lucro? Porque eu não defini o meu lucro antes de criar a estratégia. Exemplo, vou colocar a assinatura, meu corte é 50, coloco a assinatura a R$ 89,90, exemplo, e libero o meu cliente para vir quantas vezes quiser, beleza, isso é uma estratégia, mas quanto que é o meu lucro? Quanto que eu quero de lucro quando eu crio uma estratégia R$ 89,90? Se eu não defino o meu lucro antes, eu só faturo, não gero lucro. Então, primeira coisa, não gera lucro. Segunda coisa, equipe. Equipe, pessoal. Os melhores barbeiros hoje da tua barbearia vão ser prejudicados. Imagina que eu trabalho aí na tua barbearia hoje, eu já tenho uma boa carteira de clientes, tá? Uma boa carteira de clientes. Tenho lá uns 70% de taxa de ocupação e você vai lá e coloca uma assinatura para mim. Olha só, eu acabo tendo que dividir os meus clientes que eu fidelizei e eu passo os meus clientes para os meus colegas. É justo isso? Você como barbeiro gostaria disso para você? Eu como barbeiro não gostaria. Eu sou barbeiro há 15 anos, então eu não gostaria, porque fui eu que fidelizei esses clientes. Tá? Ah, mas o cliente é da barbearia. O cliente é de quem o cliente quiser. Quem fideliza o cliente na cadeira é o barbeiro. E quem perde o cliente também é o barbeiro. Correto? Então, olha só. Eu estou tendo um problema com equipe. Mas, Jurandir, de onde você está tirando isso? Estou tirando isso das barbearias que eu mentoro. Estão com um problema que não geram lucro e estão com problema com a equipe. Se você pegar um barbeiro novinho, um barbeiro novo, que não tem muita experiência, tá? Sem clientes, a assinatura é muito bom, ele não tem cliente, ele vai ter um volume, correto? Mas os barbeiros mais experientes, que já têm uma carteira de clientes, não está sendo justo com eles. E terceiro ponto, tá? Eu não consigo escalar. Ah, como não consegue escalar? Não consigo escalar. Sabe por que não consegue escalar? Porque olha só, vou te fazer uma pergunta. Qual é o maior problema hoje no mercado de barbearia? Mão de obra. Como que eu vou escalar se eu não tenho uma mão de obra boa? Ah, mas é muito fácil contratar barbeiro. Contratar barbeiro? Barbeiro bom? Barbeiro que não te dê problema? Barbeiro que vem e soma com a equipe? É muito difícil achar. É muito difícil achar. Se você estiver tendo essa facilidade, ó, parabéns. Mas não é a realidade de mais de 90% das barbearias do Brasil. Não consegue escalar porque não tem equipe. E, gente, eu não posso ficar enchendo a minha barbearia de cadeira. Às vezes não comporta, o espaço físico não comporta. Então, olha só, trouxe para vocês aqui 3 pontos extremamente importantes, tá? Para você entender, antes de você criar qualquer estratégia, você que é gestor de barbearia, você que é dono de barbearia, antes de você criar qualquer estratégia, você tem que sentar, analisar vários pontos estratégicos para você não errar. Porque olha só, faturamento não é lucro. E acaba acontecendo o quê? Tá faturando um monte na tua percepção, mas não está gerando lucratividade. E outra, a tua capacidade produtiva está estourada. Você não consegue atender clientes novos
E principalmente os clientes novos não estão sentando na cadeira dos teus melhores barbeiros, porque os teus melhores barbeiros já estão com a agenda cheia de assinatura. Então toma um cuidado, que pode ser que você está dando um tiro para trás e tem uma oportunidade muito grande ali do outro lado que você não está vendo, tá bom?